Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E também agradecemos a presença dos participantes da nossa casa e também de outras casas de espírito que aqui se encontram. Especialmente a nossa irmã Mônica Escofano, que aqui do Centro Espírita Caminho da Luz, justamente esposa do nosso irmão aqui, que vai ser o palestrante da tarde de hoje. Então, nesses instantes, meus irmãos, vamos pedir a presença amiga de nossos guias e mentores espirituais, que possam nos envolver na tarde de hoje e, de uma forma ou de outra, que cada um de nós possamos buscar, dentro da doutrina que nós abraçamos, os conhecimentos necessários para o nosso aprofundamento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, tanto espiritual e também do corpo. Porque o tema que o nosso irmão Hildebrando Escofano, que é médico, é clínica geral e também especializado em terapia intensiva, homem responsável pelas UTIs, né? Então nós sabemos da responsabilidade do seu trabalho e também dentro da casa espírita que ele pertence. E o tema da tarde de hoje será doenças, causas e curas. Parece com um enfoque justamente relacionado à depressão, que é considerado o mal do século, né, meus amigos? Se no passado era a tuberculose, hoje nós sabemos que a depressão faz, digamos, digamos assim, todos os fatores desencadeantes de transição do nosso planeta, da nossa Terra, nosso planeta, né? Essa transição planetária e que nos impede a cada um de nós buscar as forças interiores. E agradecemos a presença do nosso irmão aqui, com o tempo, e com isso, uma prece que o Mestre recebeu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Em nome de Deus e Jesus, dos mentores espirituais da nossa casa, está iniciada a sessão, no caso de palestra da nossa casa. Uma palavra para o nosso irmão. Meu boa tarde a todos. Dizer da minha satisfação da gente poder estar aqui hoje. Agradecer, em primeiro lugar, ao dirigente da casa pelo convite, em especial ao Pinheiro, que me fez diretamente o convite. E a gente está aqui hoje no desafio de falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e tão atual, como o irmão falou, que são os transtornos depressivos de ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a depressão, mas sabendo que a ansiedade também é um transtorno muito comum. Na verdade, ele é mais comum do que a própria depressão. Mas a depressão está sendo realmente chamada do mal do século. Eu procurei dividir a minha exposição em 4 partes. Antes de falar dos transtornos, desses 2 transtornos que são considerados transtornos da mente, nós vamos falar um pouquinho sobre a mente. Depois vamos falar sobre a própria depressão ou transtornos depressivos, para em seguida falar sobre os transtornos de ansiedade e finalizando como é que se trata, como hoje é tratado tanto a depressão quanto a própria ansiedade. Então, mais ou menos a gente dividiu em 4 módulos. E nós nos baseamos muito nesse manual, que é um manual de
transtornos, manual de diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, que na verdade é um livro que descreve todos os transtornos mentais que são catalogados. Eles são mais ou menos descritivos. E a apresentação está baseada nos critérios diagnósticos desse livro aqui. Como eu falei, antes da gente falar sobre o que é transtorno, vamos tentar falar num breve momento, do que é o normal, do que é a mente, antes de falar do transtorno da mente. Vamos dos vários transtornos da mente. Então, o que é a mente? Então, a mente é uma faculdade de conhecer, inteligência. Então, guardem bem essa palavrinha que a gente chama da inteligência. Poder intelectual do espírito. Vem do latim mentem, que tem o significado de pensar, de conhecer, e significa também medir. Os gregos já utilizavam o termo nous para indicar a mente ou a razão. E a ciência hoje, muitas vezes na medicina, se fala muito na mente como algo do cérebro, que não são a mesma coisa. Na verdade, o paradigma hoje ainda em vigência é de que nós, materialismo, a medicina, o materialismo tem uma consequência dentro da medicina que nós chamamos de organicismo. Então, o materialismo nos quer convencer que o homem é só a matéria. E dentro da medicina, ele é só órgão. E a mente seria o cérebro. Logo, que dentro do materialismo não se admite que exista o espírito. Então, nesse caso, a mente seria o cérebro. Como ele diz aqui, a mente é um conceito ainda bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano, relacionadas tanto à cognição quanto ao comportamento. E como eu comentei, então a palavrinha inteligência. Por quê? Voltando lá a Kardec, o espírito é sinônimo de inteligência? Então, na pergunta 24, ele diz: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e o outro se confundem no princípio comum, de maneira que, para vós, são a mesma coisa. Mas, na verdade, a mente faz parte do espírito. Ele é um atributo essencial do espírito. Na pergunta 89, a resposta da pergunta 89, ele coloca que o pensamento é um atributo da alma. Mente e pensamento são a mesma coisa? Não. O pensamento, na verdade, ele é fabricado. A gente já vai ver na pergunta seguinte, na questão seguinte, ele é fabricado, né, entre aspas, pela mente. Corrente mental humana. Então, o pensamento, ele é contínuo, fluxo energético incessante, revestido do poder criador, de um poder criador inimaginável. Fica assim, né? Inimaginável. Eu posso também caminhando aqui fica mais claramente. Ele nasce das profundezas da mente em circunstâncias que a gente ainda não consegue conhecer. Então, dentro do organicismo, se a ciência procura provar de que o pensamento nasce do cérebro, André Luiz nos diz que, na verdade, o pensamento nasce da mente. Mente e cérebro não são exatamente a mesma coisa. A mente se utiliza do cérebro, mas ele não é do cérebro. Corpúsculos mentais, como alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico como no extrafísico, encontramos o pensamento por agência essencial.
A matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que agem, que regem as associações atômicas na esfera física. Então existe, o pensamento ele existe numa esfera como uma matéria mesmo, matéria inteligente no plano mental. E ele chega a formar formas de pensamento. Quando a gente emite uma ideia ou um pensamento, ele passa a refletir as que se assemelham, ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos exposem o modo de sentir. Nas altas esferas da espiritualidade, a comunicação se faz de mente a mente. Eles não utilizam mais o verbo, e sim se faz no plano puramente mental, puramente do pensamento. E ele pode até, na verdade, ele forma, ele toma uma forma na realidade, que nós chamamos de forma pensamento. Alguns, até em alguns momentos, a gente até consegue fotografar. No caso lá do norte-americano, que ele conseguia imprimir as imagens mentais numa câmera Polaroid. Isso já foi há algum tempo atrás, e algumas vezes a gente conseguia identificar exatamente como é que algumas dessas formas. A gente aí começa a entrar na importância do pensamento reto, porque os transtornos mentais, justamente, a pessoa começa, obviamente de forma inconsciente e sem querer, a alimentar muitos pensamentos negativos, e a depressão é uma delas. E qual é a importância, então, do que nós chamamos do pensamento reto? Por que isso aí? Como o pensamento é uma expressão da alma, ele tem um alto significado na vida de cada um de nós. Embora eles sejam invisíveis, os pensamentos são seres, são ideias que se corporificam no plano mental. São dotados de ideoplastia, que é essa faculdade deles tomarem forma, uma coisa plástica, que eles se corporificam mesmo. E de acordo com as vibrações que possam estarem montados, produzem uma impregnação com verdadeira ação hipnótica no campo mental da própria pessoa e das pessoas às quais eles são dirigidos. Por isso, aí um pouquinho o Espiritismo nos esclarece da necessidade de nós elevarmos os nossos pensamentos. O que todos nós acabamos de fazer aqui em breve? Oramos. Quando todos nós oramos individualmente, todos nós produzimos pensamentos de ordem elevada. E isso ele é potencializado quando fazemos isso de forma em conjunto. No nosso dia a dia, devemos então educar os nossos pensamentos para que eles se tornem elevados. Por quê? Porque eles obedecem à lei de causa e efeito. Então, quando nós pensamos, eu sempre digo que na evolução do ser humano, ele já avançou muito quando ele educou a sua ação. Ou seja, quando ele refreou algumas ações, por exemplo, de ordem violenta. Então ele tinha raiva, mas não agredia, porque em muitos momentos a gente extravasava a nossa índole violenta batendo. Então educar a ação já é um passo importante. Isso contribui, apesar de que a pessoa ainda sente raiva, mas contribui para que ela não haja de forma violenta. A segunda etapa é quando a gente educa o verbo. Porque hoje uma grande forma de violência
não é tanto a física. Ainda existe muita violência física no nosso planeta, mas muito é da violência verbal. Então, o segundo passo é que a gente até pense e sinta, mas não fale. Que a gente não faça mais intriga, não faça fofoca, não reclame. Então, é um segundo passo na nossa evolução no sentido de educarmos o verbo. E o terceiro passo, educar o pensamento, que é a elevação dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando a gente pensa, a gente não só pensa, a gente pensa e sente. A gente coloca muita emoção no que a gente está pensando também. Então é o terceiro passo na nossa educação, que é a educação do que pensamos. Porque isso volta, porque o pensamento, ele é ação, não uma ação concreta, mas ele é concreto do plano mental. E ele obedece à lei de ação e reação. Então, quando nós pensamos bem e sentimos bem, consequentemente, isso retorna para nós. Quando nós pensamos mal, negativamente, isso também retorna para nós. Isso é matemático. Não tem como fugir. Nos alcança cedo ou tarde.